Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 12. Diligência. Esforça-te e realiza. É o árduo estudo, a dura labuta, a perseverante diligência que alcançam vitórias. Não desperdices horas, nem momentos. Os resultados do trabalho, sério e fiel trabalho, serão vistos e apreciados. Os que desejam ter mente mais forte podem alcançá-la mediante o esforço. A mente aumenta em poder e eficiência pelo uso. Torna-se forte pelo árduo raciocinar. Aquele que usa mais diligentemente suas faculdades mentais e físicas alcançará os maiores resultados. Toda a faculdade de nosso ser fortalece-se pela ação. Alcançar a mais alta capacidade possível. O verdadeiro objetivo da educação deve ser considerado cuidadosamente. Deus confiou a cada um capacidades e faculdades para que lhe sejam restituídas com acréscimo e valorização. Todos os seus dons são-nos outorgados para serem usados ao máximo. Ele requer que todos nós cultivemos nossas faculdades e atinjamos a mais alta capacidade possível para ser úteis, a fim de que realizemos um nobre trabalho para Deus e sejamos uma bênção para a humanidade. Todo talento que possuímos, quer seja capacidade mental, dinheiro ou influência, pertence a Deus. De modo que podemos dizer com Davi: tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. As finas qualidades mentais não são resultado de acidente. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, ou acidente, ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e discrição, da virtude e perseverança. Finas qualidades mentais e alto tono moral não são resultado de acidente. Deus dá oportunidades. O sucesso depende do uso que delas se fizer. Cultura mental é o que precisamos. Cultura mental é o que, como povo, precisamos. E temos de ter para satisfazer as exigências do tempo. Pobreza, origem humilde e ambiente desfavorável não precisam impedir o cultivo da mente. As faculdades mentais têm de ser mantidas sob o controle da vontade, não se permitindo que a mente vagueie ou fique distraída por uma variedade de assuntos ao mesmo tempo, sem se aprofundar em nenhum. Dificuldades são encontradas em todos os estudos. Nunca, porém, pareis por causa de desânimo. Investigai, estudai e orai. Enfrentai varonil e vigorosamente cada dificuldade. Chamai em socorro o poder da vontade e a graça da paciência. Então cavai mais diligentemente, até que a gema da verdade se mostre à sua frente, límpida e linda, tanto mais preciosa por causa das dificuldades envolvidas em sua busca. Não fiqueis, então, a demorar-vos sempre nesse único ponto, nele concentrando todas as energias, para ele chamando insistentemente a atenção dos outros. Mas tomai outro assunto, examinando-o atentamente. Assim, mistério após mistério, se desdobrará a vossa compreensão. Por esse procedimento, duas valiosas vitórias serão ganhas. Não só tereis assegurado úteis conhecimentos, mas o exercício da mente aumentou a força e poder mentais. A chave encontrada para descobrir um mistério pode trazer a lume outras preciosas gemas de conhecimento ainda velado. A lei do Espírito. É uma lei do Espírito que ele se estreite ou dilate segundo as dimensões dos objetos com que se torna familiar. As faculdades mentais se contrairão por certo, perdendo a capacidade de aprender o profundo sentido da palavra de Deus, a menos que sejam, vigorosa e persistentemente, empenhados na tarefa de esquadrinhar a verdade. A mente se dilatará, caso se empregue em descobrir a relação dos temas bíblicos, comparando texto com texto, e coisas espirituais com outras espirituais. Penetrai além da superfície. Os mais preciosos tesouros do pensamento aguardam o hábil e diligente estudante. Chamar à ação os poderes latentes. Nas atividades comuns da vida, existe muito lidador levando pacientemente a rotina de suas tarefas diárias, inconsciente das latentes faculdades que, despertadas para a ação, colocá-lo-iam entre os maiores líderes do mundo. O toque de uma hábil mão se faz necessário para despertar e desenvolver essas adormecidas faculdades. Foram homens assim os que Jesus ligou a si,
e proporcionou-lhes as vantagens de 3 anos de preparo sob seu próprio cuidado. Nenhum curso de estudos nas escolas dos rabis ou nas escolas de filosofia poderia haver igualado a isso em seu valor. Muitos poderiam ser gigantes intelectuais. Muitos de nossos obreiros poderiam hoje ser gigantes intelectuais, não se tivessem eles contentado com satisfazer a um baixo nível, mas sido diligentes, deixando seus pensamentos e investigações lavrarem fundo. Muitos de nossos jovens estão em perigo de ser superficiais, deixando de crescer até a plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Julgam ter suficiente grau de conhecimento e compreensão dos assuntos. E, se não amam o estudo, não aprofundam o arado, a fim de obter todos os tesouros que lhes é possível adquirir. É necessária a disciplina própria. Deus requer a educação das faculdades mentais. Elas precisam ser cultivadas de modo que possamos, se necessário, apresentar a verdade perante os mais altos poderes terrestres, para a glória de Deus. Também se necessita, todos os dias, do poder de Deus atuar sobre o coração e o caráter. A disciplina própria tem de ser praticada por todo aquele que alega ser filho de Deus, pois é deste modo que a mente e a vontade são levadas à sujeição à mente e vontade de Deus. A decidida disciplina na causa do Senhor realizará mais do que a eloquência e os mais brilhantes talentos. Uma mente comum, bem educada, realizará mais obra e mais elevada do que os mais educados espíritos e os maiores talentos sem o controle próprio. Anjos apoderam-se das mentes que raciocinam. Os anjos celestiais estão ativos para apoderar-se das mentes que raciocinam, e seu poder é maior do que o das hostes das trevas. Há mentes que tratam de coisas sagradas sem estar em ligação com Deus, e que não discernem o Espírito de Deus. A menos que sua graça os transforme segundo a imagem e semelhança de Cristo, seu Espírito os deixará, tal qual a água deixa um vaso defeituoso. Sua única esperança é buscar a Deus com toda a mente, coração e alma. Então, lutarão legitimamente pelo domínio. Satanás furtará a imaginação e as afeições, se lhe derdes oportunidade. Exigida a mais alta aspiração santificada. Minha graça te basta, é a afirmação do grande mestre. Apoderai-vos da inspiração destas palavras, e nunca, nunca faleis de dúvida e incredulidade. Sede enérgicos, não há serviço pela metade na pura e incontaminada religião. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. A mais altamente santificada ambição se exige da parte dos que acreditam na palavra de Deus. Manter-se na personalidade recebida de Deus. Deus concedeu-nos poder para pensar e agir, e é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na personalidade que recebestes de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós. O frustrador efeito do bolor do mundo. Advertência a um pastor que gostava de especular. És um homem que não deveria ser mestre da verdade. Devias estar muito mais avançado do que estás, na experiência e no conhecimento de Deus. Devias ser homem no entendimento, pois Deus te deu faculdades intelectuais que são suscetíveis do mais alto cultivo. Se te tivesses divorciado de suas propensões especulativas, tivesses trabalhado na direção oposta, serias agora apto para prestar a Deus serviço aceitável. Se tivesses cultivado a mente de modo correto e usado para a glória de Deus as tuas faculdades, terias estado plenamente qualificado para levar ao mundo a mensagem de advertência. Mas o bolor do mundo por tal forma afetou-te a mente que ela não é santificada. Não tens cultivado as faculdades que te fariam um obreiro espiritual de êxito. Podes levar avante a obra de educar a mente em linhas corretas. Se não te tornas agora conhecedor da verdade, a falta será toda sua. Avançar constantemente. Quero que vossa ambição seja uma ambição santificada, de modo que os anjos de Deus possam inspirar vosso coração com santo zelo, guiando-vos no sentido de avançardes constante e solidamente
e tornando-vos uma brilhante e resplandecente luz. Vossas faculdades perceptivas aumentarão em poder e saúde, se vosso inteiro ser, corpo, alma e espírito, for consagrado à realização de uma obra santa. Fazei todo o esforço, com a graça de Cristo, e mediante ela, para atingir a alta norma que vos é proposta. Podeis ser perfeitos em vossa esfera, como Deus é perfeito em sua esfera. Não declarou Cristo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste? Cultivai todas as faculdades. Deus deseja que cresçamos constantemente em santidade, felicidade e utilidade. Todos possuem aptidões que devem ser ensinadas a considerar sagrados dons, a apreciar como dotes do Senhor e empregar devidamente. Ele deseja que os homens cultivem todas as faculdades de seu ser, exercitando ativamente cada uma delas. Deseja que gozem tudo o que é útil e precioso nesta vida, que sejam bons e façam o bem, depositando um tesouro celeste para a vida futura. Oportunidades ao alcance de todos. Há ao alcance de todos oportunidades e vantagens para fortalecer as faculdades morais e espirituais. A mente pode expandir-se e enobrecer-se e deve ser posta a demorar-se em coisas celestiais. Nossas faculdades têm de ser cultivadas ao máximo, do contrário, deixaremos de atingir a norma de Deus. A menos que a mente flua em direção ao céu, tornar-se-á fácil presa da tentação de Satanás, de empenhar-se em projetos mundanos e empresas que não têm relação especial com Deus. E todo o zelo e devoção e agitada energia e febril desejo são postos nesse trabalho, e o maligno está ao lado, rindo-se ao ver o esforço humano lutando tão perseverantemente por um objetivo que jamais alcançará, pois se esquiva à sua posse. Mas se puder conservar os homens tão fascinados com o infundado engano de que dediquem as energias do cérebro, ossos e músculos a objetivos que jamais alcançarão, ele ficará satisfeito, pois as faculdades da mente que pertencem a Deus e que ele reivindica são desviadas do alvo certo, dos objetivos apropriados. Não é preciso que o inimigo impeça o progresso diário. Resolve alcançar uma norma alta e santa. Põe na altura a tua meta. Procede com sincero propósito, como fez Daniel, constante e perseverantemente, e assim, coisa alguma que o inimigo possa fazer impedirá o teu progresso diário. Não obstante as inconveniências, mudanças, perplexidades, poderás avançar constantemente no vigor mental e no poder moral. Ninguém precisa ser ignorante, a menos que o prefira. O conhecimento deve ser adquirido constantemente. É alimento para a mente. Nós, que aguardamos a vinda de Cristo, devemos ter a resolução de não viver esta vida constantemente do lado da derrota nessa questão, mas na compreensão das consecuções espirituais. Sê homem de Deus, do lado da vitória. O conhecimento está ao alcance de todos os que o desejam. É propósito de Deus que a mente se torne forte, o pensamento mais profundo, mais cheio e claro. Anda com Deus, como andou Enoque. Faze de Deus o teu conselheiro, e não poderás deixar de progredir. Apegai-vos a Deus e segui para a frente. Deus deu ao homem o intelecto e o dotou de aptidões para progredir. Haja então um forte apego a Deus, um abandono da frivolidade, das diversões e de toda a impureza. Vença todos os defeitos de caráter. Embora haja uma tendência natural de seguir uma conduta descendente, existe um poder que se fará combinar com o fervoroso esforço do homem. Sua força de vontade terá uma tendência contrária. Se ele combinar com ela o auxílio divino, poderá resistir à voz do tentador. Mas as tentações de Satanás concordam com suas tendências defeituosas, pecaminosas, e instam com ele a que peque. Tudo o que lhe cumpre fazer é seguir o líder Jesus Cristo, que lhe dirá justamente o que deve fazer. Deus te acena, do seu trono do céu, oferecendo-te uma coroa de glória imortal, e te ordena que combata o bom combate da fé. Complete a carreira com paciência. Confia em Deus a todo momento. É fiel aquele que guia avançando. O alto ideal de Deus para seus filhos. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus,
é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta uma vereda de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo o que é bom, puro e nobre. Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Mas seus esforços se dirigirão a objetos tanto mais elevados que os meros interesses egoístas e temporais, quanto os céus se acham mais altos do que a terra.